Olá para você que nos escuta. Eu sou a Sara Crepaldi e aqui está a Gabriela Crepaldi. Juntas criamos o SagaCast e hoje estamos com um episódio especialíssimo do Dia das Mães. Recebemos aqui a Priscila Lima e a Sueli Crepaldi. Estamos super felizes de receber vocês aqui, meninas. Nós já conhecemos a história brilhante de vocês, a história. E agora eu vou deixar a Gabi dar um oizinho para vocês e depois a gente já começa essa conversa animadíssima com essas duas princesas e mamães que estão aqui hoje conosco, não é mesmo, Gabi? Exatamente, Sara. Bem, eu espero que este episódio toque tanto o coração de vocês quanto toca o nosso, porque a gente sabe como é a jornada, né, das nossas mães, a gente sabe exatamente porque a gente fica muito próximo, né? A gente até se sente no direito de julgar a maternidade dos outros. Então eu quero que hoje você participe aqui com a gente, deixe seus comentários, tanto para a Sueli Crepaldi quanto para Priscila Lima, porque são profissionais exemplares, são pessoas que tiveram experiências que vão contribuir muito com a gente, e esse episódio é para você que é mãe, que sabe das dificuldades, que entende, e a gente espera que chegue ao seu coração, né, que toque o seu coração, principalmente, né, que esse episódio ele chegue até você, que é mãe, que é empreendedora, que é profissional, que se sente muito julgada, porque aqui a gente vai trazer hoje para vocês a realidade de outras pessoas, para que você entenda que ser mãe faz parte o erro, faz parte a tristeza, se sentir culpada, mas que você precisa continuar na sua jornada, tanto materna, né, que é infinita para sempre, para o resto da vida, quanto profissional também, para que você se sinta acolhida por nós nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Antes da gente conhecer essas mulheres maravilhosas, queria chamar aqui o nosso convidado especial. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, convidado, passa aqui atrás da tia Pri. Aqui, isso! Dá um salve pra galera aí. Opa, galera, tudo bem? Dá um salve pra galera aqui, João Pedro. Opa, galera, tudo bem? Aqui do Tô microfone, ó. Fala aí, dá um salve pra galera aí, Opa, ó. galera, beleza? Tô aqui, sou eu mesmo, sou João Pedro, filho dessa mulher maravilhosa aqui, Sara Crepaldi. Tô aqui fazendo uma leve apariçãozinha aqui no SagaCast. E por enquanto é só isso, mas... Se exibe um pra dia- audiência. Fala aí que você estuda programação, vai, Beleza. se exibe. Então, galera, com 11 anos, tô fazendo programação uns 4 aninhos por aí. E tô fazendo karatê também, sou faixa laranja. Uma informação que para alguns pode ser meio sigilosa, mas para mim eu tô sem problema em falar isso. Eu sou um youtuber bem pequeno ainda, só 3 inscritos, mas por enquanto a gente vai crescendo, criando uma jornada. E é isso, em breve eu vou fazer mais uma aparição aqui, só que como realmente o participante aqui do SagaCast, um convidado realmente especial. Da próxima Você vez, é em especial, outubro, né? um real convidado aqui. Vou aparecer mais uma vez em outubro, vocês vão ver de novo. Relaxa aí, galera. Então, é isso. É isso Até aí, muito bom! O Muito bom, relaxa aí, obrigada. galera, é ótimo. Esse JP tá ótimo. Tá, bom demais. Vamos conhecer agora essas mulheres maravilhosas aqui. Vamos começar com a Pri. Pri, fala aí um pouquinho da Pri mãe, um pouquinho da Pri mulher e um pouquinho da Pri empreendedora. Boa tarde, pessoal. Olá, meninas. É um prazer estar com vocês aqui. Estou muito lisonjeada com esse convite, né? Ainda mais falar de maternidade, que para muitas mulheres é algo tão desafiador, né? Mas meu nome é Priscila Lima, tenho 24 anos. Sou muito jovem ainda, eu sei, mas a minha jornada começou muito cedo. Sou casada, tenho uma filha de 4 anos. E a minha jornada, né, da maternidade juntamente com o empreendedorismo é real, né? Eu comecei a empreender literalmente por causa da maternidade. E é um desafio enorme, muito grande, não é fácil, mas é o que me motiva todos os dias, né, a me manter de pé, né? E por ter um motivo, né, meninas, de por quem lutar, né? E eu gosto muito de uma frase que quando você pensar em desistir, lembre por que você começou. Ai, E que todos lindo. os dias, quando eu me levanto, não é todos os dias que a gente acorda motivado, eu me lembro por que eu comecei. Por causa de uma pessoinha, né? Tão pequenininha, mas que é o que me motiva a ser melhor. Não melhor para os outros, mas melhor para mim mesmo e melhor para ela. Ai, que legal. E sou administradora de empresas, gestora de processos.
e sou proprietária da ADM Company, né, uma empresa especializada de assessoria administrativa e contábil empresarial, com a habilidade de condução empresarial, né, em processos, dentro do mercado PPO financeiro, terceirizando os processos da empresa e principalmente a terceirização financeira dentro da área comercial. E estamos aí nessa jornada, né? Agora também dentro da TV Alterosa, no programa do SBT, programa Saber Viver, sou colunista oficial. Estamos ali, né, desenvolvendo a cada dia mais e dando o nosso melhor. Perfeito, linda história. E é lindo, né, Gabi, a gente escutar ela falar, olha, lembra por quem você começou. A gente sente a energia daqui, sim. né? A gente se conhece, a gente sabe que tem muita verdade no que ela falou e dá pra sentir essa energia boa. Então vamos lá agora conhecer a Sueli. Vamos falar a idade também. Adorei aí, ó, esse recorte da idade. Esse negócio da idade só pra elas, tá? Só pra elas. Bom, eu sou Sueli Crepaldi, mãe de 2 pessoas aqui presentes. Tenho 59 anos. Bom, minha jornada não foi tão assim lá essas coisas, né? Porque eu vim do interior e fui para Volta Redonda na época. E lá eu tive o prazer de conhecer o maridão e fomos felizes quase que para sempre enquanto durou, porque infelizmente eu fiquei viúva com 26 anos. Nessa época a Sara tinha 5 né? aninhos, a Gabi tinha 4 aninhos, e a gente já tinha uma vida muito regrada, porque eu trabalhava no comércio, né? O meu marido era da siderúrgica, né? Um peão e uma peoa, e aos 26 anos estava eu lá, com 2 crianças, viúva, e tive, né, na época, graças a Deus e a minha grande fé nele, que não, né, não cessa, porque tudo nessa vida eu acho que a gente tem que ter fé, Com certeza. sabe? Tudo começa pela fé. E eu sempre fui muito otimista, e eu lembro que naquele caos ali, de estar sozinha com as 2 crianças, eu tive, né, um amparo, um suporte muito bom do meu pai, da minha mãe. Me trouxeram para cá com as crianças, né, aqui para Minas Gerais. Eu falo para cá, parecendo que todo mundo sabe onde a gente está, né? Então, aí vim com minhas crianças e vim de uma linhagem muito, muito simples, muito humilde. Minha mãe era costureira, meu pai pedreiro, e a gente tinha uma vida, né? Não vou dizer, não passava necessidade, mas tinha privações de muitas coisas. E aquela pequena pensão que eu recebia do falecido, com 2 crianças, era difícil eu ter que sair para o mercado de trabalho, né? Meus pais já idosos, pelo suporte, eu já tinha o suporte deles, né? Mas não tinha como também eu deixar as crianças, já não tinha o papai, sem a presença da mamãe. E dali eu criei uns insights, né, legais, porque é muito isso, né, Gabi? Empreendedorismo, história de empreendedorismo é ver oportunidade no meio da dificuldade, do desafio. Por isso que eu falei, no meio daquele caos que eu estava vivendo, eu pensei, poxa, eu tenho uma certa habilidade com máquina de costura. Tenho bom gosto. Verdade. Então, né, saí, fui até o centro da cidade, comprei uns tecidos engraçadinhos, uma espuminha assim de 1 centímetro e tal, e comecei a fabricar lacinhos e arquinhos de cabelo, e tinha 2 modelos lindas. Na época tinha um barzinho bem movimentado, assim, no final da rua, né, da casa dos meus pais, e um supermercado do outro lado, e era um fluxo de pessoas que entravam e saíam. Eu pensei, poxa, vou levar esses lacinhos e esses arquinhos, minhas modelos. A modelo Gabi era muito discreta, sempre na dela, mas a Sara, todas as pessoas que se aproximavam, né, do aparador, com as coisinhas, a Sara
Olha, esse é bonito, esse é bonito também. Olha o meu, você gostou do meu? A Sara fazia altas propagandas, lacinhos, Comercial, né, gente? Na veia. e ia vendendo. E só que era pouca coisa, né? Vendia pouco, porque era só no domingo que dava aquele fluxo de gente que podia comprar os lacinhos, gente. E a coisa apertadinha, né? Continuava. Mas olha, por isso que eu falei, Deus coloca, às vezes, umas situações que a gente tem que estar também disponível, né? Sim. Eu estava ali me expondo com minhas crianças, porque eu tinha uma necessidade financeira, né? E apareceu um senhor e falou comigo: Poxa, eu nunca tinha visto lacinhos assim, com espuminha dentro, acolchoadinho. Mas que ideia boa sua! Olha, eu tenho uma stand na Feira Hippie. A feira, na época, era da Praça da Liberdade ainda, né? Ó, gente, faz tempo. Aí o rapaz falou assim: Você não faria para eu vender na feira? Poxa, sabe, quando veio aquela luz, eu falei: Pronto, ganhei o dia, né? Aí ele me comprou, levou o aparador inteiro, né? E me encomendou. E dali eu comecei a trabalhar dentro de casa, cuidando das meninas, fabricando lacinhos para vender na Feira Hippie. E essa foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo, né, gente? Exatamente. Então, ó, você que está aí com o seu pequeno negócio, que está começando agora, se inspire na história da Sueli, que eu posso te certificar que é verdade, porque a gente viveu essa história Exatamente. junto com ela. Aqui, gente, é um canal onde a gente conta a verdade, a gente traz pessoas aqui que estão realmente no mercado e vivenciando isso. Eu gostei bastante, eu achei bem interessante, principalmente quando você falou da sua exposição. Eu acho isso extremamente importante. Está em movimento, Porque, né? às Sim. vezes, você tá no mercado de trabalho, você trabalha, você engravida, tem seu filho, e aí você precisa dar uma pausa, porque realmente é difícil, não é fácil. Tanto de deixar a criança em casa, Sim. quanto às vezes o salário ele não te possibilita pagar alguém para ficar em meio período. Então, assim, é muito complicado. E às vezes a mulher, né, ela decide deixar o emprego e buscar meios, outras formas, né? outras fontes de renda. E é nesse caminho que às vezes ela começa a enfrentar a dificuldade, porque ser mãe, né, é o início ali da jornada, os primeiros meses são difíceis demais, os outros são mais difíceis ainda, os anos são mais difíceis, cada vez que passa vai ficando mais difícil, né, Priscila, Sueli, certeza. Sara, então E vai a ficando gente mais tava a difícil, história da né? Sueli é interessante É. também pelo fato de, não que os desafios sejam menores, né, Pri, Não, mas assim, a gente tá falando que 95, 96, né, década de 90, Década de e assim, 90. uma mulher sozinha, com criança, era outra Que não perspectiva, né? tinha, antes eu não sei, assim, mas pelo que eu vejo da minha mãe também. Minha mãe passou um pouco também disso. Não ter rede de apoio. Que hoje a gente Sim. tem mais. Tem É. mais Tem bem mais acesso. acesso. Mesmo Tem que bem não mais acesso, seja das tem pessoas bem da mais sua acesso. família, mas hoje tem escolinha, Gratuita. tem creche, essas coisas que Sim. ajudam. Sim. Mas antigamente não tinha tanto quanto tem hoje. Antes a criança tinha que ter pelo menos 6 anos. Sim, então é isso. Então essa rede de apoio faz diferença. Que é muitas mães conseguem trabalhar, às vezes mais tranquilas, né? Não que fiquem 100% tranquilas, mas é por causa disso. Mas no seu caso, você teve que deslocar de uma cidade diferente para vir para cá, vir até os seus pais, né? Sim. Com duas crianças muito pequenas que Sim. acabaram de Bebês, perder o pai. Então, assim, não é só o cuidar, é o emocional, é várias coisas que englobam as necessidades físicas, porque ter um pai, tanto a presença do pai, e também o provedor, né? Porque esse Legal. papel não é da mulher, é do homem. E você tem que assumir tudo isso. Eu sei porque minha mãe também viveu isso. Mas essa responsabilidade é uma dor, né? Mas é dentro da dor que nasce um propósito. Que lindo, né, gente? Olha pra E uma são garota essas de duas 24 mulheres aqui anos. maravilhosas, Que linda. talentosas, né, gente? Vamos conhecer fruto um de pouquinho tudo mais isso. da história da Pri. Fala aí, Pri, como que você encontrou o empreendedorismo ou o empreendedorismo encontrou você, que nem a história da Sueli? Verdade. O empreendedorismo, eu acho que ele me encontrou, na verdade. Eu nunca tive expectativa, assim, de... eu quero ser uma empresária, né? Uma empreendedora. Mas, assim... Quando a gente vai pra faculdade, né, Gabi? A faculdade, ela não te treina pra ser um empresário. Não. Ela não te treina. Então, a faculdade, ela vai, assim...
te habilitando para você ter funções dentro de uma empresa, dentro de um setor privado, né? Para você se desenvolver nisso, ter essa desenvoltura. Ela não treina você para ser um empresário, um empreendedor, né? Porque não existe treinamento para empreendedorismo, não. É um ato de fé e de coragem, né? Muita Você vai coragem. aprendendo ali no caminho, Muita gente. coragem. Não existem segredos. Claro que tem muitas coisas que podem nos agregar, mas não existe. Cada um tem a sua experiência, a sua jornada, né? E eu me casei muito nova, me casei com 18 anos, né? Eu sempre trabalhei com administrativo desde os 16 anos. Porém, depois eu engravidei. Eu não tinha planejado a minha gravidez um ano depois de casada. E eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não tinha planejamento nenhum em ser mãe. Eu nem imaginava que seriam tão rápido. Mesmo que eu me casei, já era casada. Mas um ano pra mim foi muito rápido. Eu queria muito assim, nossa, eu tô muito nova, eu quero terminar a faculdade. Alguns planos que a gente coloca na frente, né? E falei, não, eu quero ser mãe, mas não é o tempo ainda. Mas aí veio a bênção do Senhor pra mim, né? E eu falo assim que eu não me arrependo de nada. Porque se eu cheguei onde eu cheguei é por causa da maternidade, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Lidere como uma Mãe. Porque a maternidade, ela te prepara pra tudo, literalmente tudo mesmo, gente. Em tudo que você vai fazer, porque a maternidade é desafiadora, é uma criancinha, uma pessoa que depende 100% de você, né? E você tem que dar até o que você não tem. Então, assim, começou assim. E aí, eu já trabalhava no CLT com administração e trabalhei 5 anos nessa empresa que eu estava. E a Lívia nasceu. Quando a Lívia nasceu, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque, né, o salário maternidade é somente até os 4, 5 meses ali, sem emenda nas férias, foi o que aconteceu comigo. E aí eu contei muito com a minha mãe, mas a minha mãe estava doente, minha mãe não podia ficar com ela, minha mãe também trabalhava também. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu desintegrei desse emprego. Fiquei em casa uns 6 meses, né? Aí, nesse tempo, desliguei da empresa e tentei começar a empreender. Comecei a vender roupinhas, vestuário de criança. Falei assim, tô nesse meio, vou começar a vender. Comecei a vender e deu super certo. E falei, acho que eu posso abrir uma loja. Só que veio a pandemia. Logo quando eu falei, vou abrir a loja. E aí, o que aconteceu? Os planos teve que mudar. E aí, com isso, os meus antigos chefes, veio a pandemia, mesmo com as portas fechadas, né? A empresa continuou funcionando. E eles precisavam de funcionários. E aí, eles me chamaram de volta. Priscila, volta. E eu, na primeira oportunidade, falei, não, eu tenho que voltar, não tem jeito. Ela tinha 8 meses. Falei, eu tenho que voltar, porque não tem como. Pandemia. Os meus planos deram errado. Não tem como eu abrir uma loja, né? Então, eu falei, eu tenho que ir. Eu voltei pro comércio, né? Trabalhava no comércio de administrativo, mas voltei. Me desenvolvi, mas foi um desafio gigante. Porque você deixar uma criança amamentando ainda. Nossa. 8 meses. Difícil, né? A minha mãe estava um pouco doente. Logo em seguida, eu perdi o meu pai. Nossa. Quase perdi a minha avó. Então, assim, eu queria desistir. Nem, tanto do CLT, tanto de empreender, de tudo. E com ela muito pequenininha, ela dependia de mim o tempo todo. Então foi muito difícil. Foram dias difíceis, porque eu tive que arrumar uma pessoa para cuidar dela. Tive que arrumar também uma outra escolinha na parte da tarde. E ainda eu saía 7 horas da manhã com ela. Pegava friagem. No sol, com chuva, eu tinha que ir. Eu tinha que ir lá fazer, né? E eu e meu marido, assim, a gente estava bem recente de casamento ainda, a gente tinha comprado a nossa casa, a gente estava com muitos planos, reforma. Então eu falei, gente, não tem como, eu tenho que trabalhar, ainda mais com uma criança agora. Então a gente tinha muitas necessidades. A necessidade também fala muito alto. Se torna uma dor pra gente, não tem como, todo mundo tem conta pra pagar, né? E aí eu falei, não, eu preciso. E eu voltei. E nisso, nessa jornada aí foram aí mais 3 anos, né, com a Lívia, deixei ela, mas foram dias difíceis, foram dias tensos. E assim, o que foi mais difícil pra mim, não só ficar longe dela, mas também porque ela começou a adoecer. Ela teve um atraso de linguagem, porque ela não convivia muito com criança, né? Na época da pandemia, ela não podia ter contato. Então, a minha filha era perfeita, mas ela não falava. Ela não me chamava nem de mãe. Ai, que dor. E aquilo ali começou a me doer, me doer, me doer. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? E eu falava com Deus. E aí, acabou que a gente procurou um médico. Procuramos fonoaudiólogo, falou, olha, ela não fala, mas ela não tem aparentemente nenhum problema de saúde, mas a gente tá preocupado, né? E ela ainda não tinha ido pra escolinha, assim, mesmo e convivido com as crianças.
E aí, uma fonoaudióloga que a gente conheceu falou, não, a gente vai insistir no caso dela, não tem nenhum problema de saúde, fez todos os exames, mas ela vai precisar de acompanhamento. Ela teve que ser acompanhada 2 anos por fonoaudiólogo. E a médica falou, coloca na escola. E foi assim, eu trabalhando ainda, naquela correria, preocupada com ela. E detalhe, eu trabalhava, fazia faculdade, cuidava dela ainda dona de casa e esposa. Nossa, que Então desafio foi uma de jornada muito grande no meio de muitas coisas. Perdi meu pai, quase perdi minha avó na pandemia. Minha avó teve Covid, quase perdemos, mas graças a Deus, Deus restabeleceu a saúde dela. Mas foi muito desafiador. E a Lívia desse jeito, eu super preocupada. Eu trabalhava pensando nela o tempo todo. Já teve dias, gente, isso aqui é de verdade. De eu sair de casa chorando, porque tem dia que você não levanta motivado e feliz querendo ir, não. Tudo que você quer é ficar, né? Ficar ali abraçadinho com eles. E aí foi assim. Só que chegou um limite. Tudo tem um limite, né, gente? Graças a Deus, a Lívia começou a ir pra fonoaudióloga. A Lívia começou a desenvolver. Foi pra escolinha, tudo bonitinho. Mas chegou um limite que ela começou a requerer muito mais atenção. Ainda mais que ela estava começando a se comunicar comigo. E ela começou a falar de verdade, começou a entender tudo, né? E ela estava entre 2 aninhos. E aí eu falei, gente, não tem como mais, não tem como. E eu estava estudando, quase fechando a faculdade. E eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão sempre é com dor, né? Que você precisa tomar. Ninguém vai tomar uma decisão feliz, não. Foi com dor, foi tudo isso me doendo, muito tempo. Até que eu cheguei no limite. Falei, não, eu vou ter que me desligar e cuidar dela. O que vai ser do amanhã, eu não sei. Ainda mais eu me questionava muito. Falei assim, nossa, mas eu tô fazendo faculdade. E aquela cobrança que vem, né? De tanto de ser mãe, de ser esposa. Mas eu tô fazendo uma faculdade, eu tenho que focar na minha carreira. E também muito nova, né? E as pessoas também veem aquela cobrança toda. Principalmente na maternidade. Eu fui muito cobrada. Como é que você aguenta? Como é que você tá aguentando? Essa criança é muito pequena, você não tem que trabalhar. Minha mãe mesmo falava muito comigo. Priscila, não tive oportunidade de ficar com vocês. Fique em casa, você tem marido. Só que eu falava muito com a minha mãe. Falei assim, mãe, eu vi você criar eu e mais os meus 2 irmãos sozinha, trabalhando em 2 empregos. Você é minha referência. Eu não consigo parar. Pensar de outra Porque forma, é a nossa né? referência, né? Falei assim, eu fui criada por uma mulher forte, guerreira. Passou por tantas coisas, mas nunca deixou de trabalhar. Deixava a gente às vezes sozinha. A gente ficava aí meus irmãos sozinhos. Mas ela permaneceu e cuidou da gente e criou muito bem. Apesar de tudo, criou a gente muito bem. Mas foram muitas dificuldades. Minha mãe falava, não faz isso com ela. Foi muito custoso para me criar vocês. Então, eu sei o que você tá passando também. Ela eu entendia, mas é o meu conselho de mãe. E aí, quando eu tomei essa decisão. Né? No meio dessa dor que eu estava, tomei essa decisão e fui para dentro de casa, cuidar da Lívia em tempo integral. E aí, tava quase finalizando a faculdade. Mas aí eu estava com expectativas e ao mesmo tempo não, eu estava um pouco frustrada, né? Porque falei, nossa, estudando, carreira e agora? Voltei para dentro de casa, dispensei todo mundo que cuidava dela. Falei, o que que eu vou fazer agora? Só que foi um momento assim também que estar com a Lívia, né, minha filha, foi muito de cura para mim, sabe? Porque aqueles dias ali eu fui me reconstruindo, fui me reconstruindo. Eu falei assim, quer sabe, eu acho que eu não quero ir trabalhar de fora mais não. E aí eu comecei a querer empreender. Falei, não, eu vou arrumar algo que eu possa fazer e poder estar com ela. De poder ter tempo de qualidade com ela. Não só por obrigação, mas ter tempo, né? E aí que eu comecei com a DM. Comecei, peguei um primeiro cliente. Comecei ali bem baixinho, bem pequenininha. Mas tudo dentro de casa, tudo no home office. O home office salvou, de verdade, é. Realmente. E aí comecei. Só que assim, a minha motivação maior era a Lívia. Eu posso trabalhar sim, mas eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que assumir esse papel, essa responsabilidade. Foi o presente que Deus me deu, eu assumo, né? Não vou correr mais atrás do vento. Eu ficava assim. E eu ficava um pouco dividida, né? As cobranças, as necessidades batendo na porta, mas eu permaneci. E assim, eu fui cuidando da Lívia e do lado de cá, tentando empreender, e foi devagarzinho, foi devagarzinho. Mas graças a Deus, através disso, começou a chegar clientes, chegar clientes, chegar clientes, chegar clientes, chegar clientes. E hoje eu tô aqui, né? A jornada aí de 2 anos empreendendo, graças a Deus, a empresa cresceu muito rápido. Maravilha. Mas tudo isso é fruto do quê? Porque eu falo muito, não existe CNPJ forte se o CPF é fraco. Tudo fruto da minha maternidade, fruto do meu dedicar, do comprometimento, do amor, que é a base de tudo,
hoje eu sou uma boa profissional. Por quê? Porque eu sou, em primeiro lugar, uma boa mãe. Isso, e um ponto que você, né, apontou aí é sobre os filhos da motivação, realmente, Sim. né? Eu me lembro que quando eu vim com as minhas filhas, né, para cá, eu não queria, eu não estava tendo muita força, eu estava num momento De dor. de muita dor. E as crianças me perguntavam muito pelo pai. E cada vez que perguntava, Mais apertava o mais coração. apertava a dor, né? E eu lembro que teve um dia que eu pensei, ai, que vontade de desistir de tudo, sabe? E aí dei uns passos pela casa e aí vieram aquelas duas coisinhas correndo assim. Ô mamãe. Falei, não, eu preciso ser forte por elas, sabe? Então eu passei por muita coisa, mas com a força da maternidade, sabe? Exatamente. Gente, é interessante que quando eu tive, né, a minha primeira filha, essa primogênita Sara. maravilhosa, eu me lembro assim que eu era tão desligadinha de tudo, sabe, na minha juventude, mas após o parto, virou uma chave na minha cabeça. Falei, poxa, eu sou mãe. E tem uma frase interessante, te interrompendo, que nada te prepara para ser mãe, mas a maternidade te prepara para Pra tudo. tudo. Para tudo na vida. Mas a chave não vira ali? Vira, nossa, virou totalmente a minha Na hora do motivação. parto, a chave vira. Durante a gravidez é aquele desconforto, né? Que toda mulher Sim, sabe. todo que mundo desconforto, passa. você não tem nem muito tempo, mas a hora que você pega aquela coisinha linda na mão, pronto. Aquilo dá um clique. Gente, é maravilhoso. É o amor, né? É o maravilhoso. amor. Ô, ser mãe é a coisa mais gostosa desse mundo. É dádiva de Deus Acho mesmo. que E ser vovó, Nossa, às vezes, dupla, mais dose gostoso. dupla, Você é. vai chegar lá ainda. Pois muito é. bom. Não, você tinha 26 anos, né? Quando ela estava. 26. Hoje eu tenho 24, mas olha pra você ver. Bem Maturidade nova. Bem é nova. muito Sim. diferente, E a gente não né? tinha preparação nenhuma, nem estrutura, mas a maternidade vai moldando cada dia, vai Verdade. nos reconstruindo, né? E você venceu. Tá aqui, olha o fruto. Não Olha é? o fruto. Duas mulheres Na talentosas. verdade, eu não tinha estrutura nem para o casamento e tive que enfrentar uma Sim. viuvez, né? Muito nova. Eu já não tinha estrutura para assumir um casamento, como eu te falei, eu era muito desligadinha. Sim. E foi um momento assim muito crucial, mas o que me deu forças mesmo para continuar foram essas duas pérolas aqui. Tem uma Que coisa também hoje- que eu acho que marcou também, eu Sim. percebi na fala da Priscila, né? E tão jovem, tão madura. E aí, gente, a empresa dela, ela falou, cresceu Muito muito mesmo. rápido. Né? Tem uma vertente, inclusive, internacional, né, Pri, que é a Sim, ADM temos. Global. É. Bacana. Então, assim, gente, é uma história de sucesso. E essa menina Verdade. tem só 24 anos. 24 anos. E não foi nada premeditado, nem planejado, né? Nem imaginava estar neste meio, agora ainda mais na televisão, porque assim, assustado. Mas eu falo assim, eu fico muito feliz porque eu falo assim, quando vai passar os anos, a minha filha vai olhar pra mim, ela não vai lembrar de nenhum brinquedo, ela não vai lembrar de nenhum presente, mas ela vai lembrar da mãe que ela teve. Do meu exemplo, das minhas ações com ela, do meu dia a dia com ela, né? Então, quando eu vou pra ADM, quando eu vou fazer as coisas, eu sempre vou pensando nela, isso aqui é por ela, né? Claro que a gente tem que equilibrar, ter o tempo de qualidade com a nossa família e também ter o tempo de qualidade no nosso trabalho, em tudo que a gente vai fazer com excelência. Mas é um equilíbrio muito grande, que não é fácil você ter. Sobre essa questão do equilíbrio, eu imagino como seja, principalmente porque ser mãe já é uma profissão, né, gente? Porque é um desafio gigante, né? Verdade. Tem que aprender um monte de coisa pra a um poder... ofício, né? Então, assim, Aprende. ser mãe já é difícil só de ser mãe. É uma outra vida que você está educando, é uma outra pessoa com outros pensamentos e que em alguns momentos ainda vai virar e falar assim, a culpa é da minha mãe, né? Então, assim, pensando nisso, eu gostaria tanto que Sueli, né, quanto a Priscila contasse um pouco pra gente de quais foram quais foram os desafios com a família? Porque vocês duas falaram que vocês enfrentaram dificuldades, tiveram apoio, mas eu sei que veio dificuldades também. Sim. E principalmente a acusação. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi o Exatamente. sentimento disso, como vocês tiveram que lidar com a situação frente ao trabalho, porque vocês não podiam deixar de trabalhar, você não pode Sim, deixar de não. trabalhar, minha mãe também não pode. E aí, como que vocês
como vocês conseguiram, né? Gerir tudo É, isso, né? fazer, ter esse equilíbrio. Equilíbrio não existe, né? Esse negócio de- conciliar, É, conciliar. gosto É mais mais dessa tem vertente isso, do conciliar, porque assim, Conciliar. é impossível a gente ter equilíbrio. Eu lembro É. Eu muitas chamo de vezes jogo de cintura. é, É, jogo de isso mesmo. cintura, exatamente, que é uma característica do brasileiro. O brasileiro se vira muito bem, né? Uhum. Pri, que tem cliente internacional, a gente fez um curso lá em São Paulo, né, Gabi, Sim, com o Gert sim. também, que contou, dividiu muita experiência também sobre o perfil do brasileiro. Falou, gente, vocês não Sim. conhecem, não vou falar, né, em que lugar do mundo que ele Uhum. tava falando, mas ele disse, gente, brasileiro é dispor, brasileiro tem essa capacidade de inovar, assim, que é muito forte. Tem. E tem uma entrega, porque eu não sei se vocês perceberam, no discurso das duas tinha esse ímpeto de inovação. Gente, Sim. tem uns 10 anos, né, mais ou menos, que a gente começou aqui, inovação, ganhou processo, ganhou ISO, ganhou isso, ganhou aquilo. Mas assim, não se falava, a gente tá falando Não. igual da história da Sueli, década de 90. Não se falava em processo de inovação. E ela fez isso, né? Eu me lembro, né? Eu até arrepio, gente, de lembrar dessas histórias, porque foi, ó. Veio o lacinho, do lacinho evoluiu para o reparos, né? Hoje a Sueli, ela tem um reconhecimento, minha mãe, né, gente, tem um reconhecimento muito legal como costureira que faz customização de peças, assim. Sim. E, gente, ó, se vocês precisarem, comprou aquela peça exclusiva, linda, maravilhosa, que deu um probleminha aqui, leva pro ateliê em casa que a Sueli vai te ajudar. Já teve cliente fixo, né, de pessoas que mexiam com moda, né, e Sim, compravam sim. peças e customizavam. Então, assim, foi pivotando, né? E isso serve para você que está começando a sua empresa agora. Poxa, o que fala pra gente, né? A gente conversou com uma pessoa, não tem problema a gente citar o Armando Lourenço, né, Gabi? A gente Sim. tem um mentor Uhum. também, que é o professor Armando Lourenço. E assim, ele falou muito isso, gente, vocês têm que colocar para rodar. Tem que colocar para rodar. E é muito isso que a Sueli fez. Ela colocou para rodar e, assim, e é interessante a gente que tinha uma atividade profissional também, né? Por isso que eu falo que era remunerada e etc., que tinha essa coisa de estar lá, de ter horário para chegar também, e dividia isso com o empreendedorismo também como complemento de renda. Sim. Só que isso foi evoluindo, virando outras coisas também para agregar mais receita. Então, assim, é muito importante que a gente, como empreendedor, tenha essa flexibilidade. Poxa, começou uma coisa, viu que não tá dando certo, testou, rodou, não tá certo, pivota, muda, inova. Começa de novo. né? Foi o que aconteceu comigo. Pra você ver. Exato. Tava Eu vi tentando isso na história empreender, de vocês duas. depois voltei pro CLT, depois voltei de empreendedorismo. Isso. Tudo uma coisa foi complementando, porque a experiência ela vai te habilitando, né? Não, eu Exato. errei nisso, agora não vou fazer de novo. E hoje eu desenvolvo pessoas e desenvolvo empresas. Tudo que eu Exato. passei, eu vejo muitos passando. Não, peraí. Porque a nossa vida pessoal realmente, ela impacta bastante na nossa vida empresarial. Não tem como, né? É tudo um pouco ligado no outro. Mas o que acontece? Esses desafios, eles que te fazem inovar. É. Porque zona de conforto mata propósito, gente. Literalmente. Eu olho pra trás e eu falo assim, se eu tivesse permanecido no CLT, olhando só assim a minha necessidade física, eu permaneceria. Eu não tinha tomado decisões, entendeu? Não teria crescido tanto. Isso, eu tive que sair da minha zona de conforto, voltar pra dentro de casa, dar um passo pra trás. Peraí, deixa eu rever meus conceitos, deixa eu recalcular a rota, onde que eu tenho que me ajustar como mãe, pela forma que a Lívia estava ainda com atraso de linguagem. Falei, tem algum erro meu? Porque a primeira coisa que a gente faz é se culpar, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo. E, gente, depois que a minha filha começou a falar e desenvolver, hoje ela tem a dicção perfeita. Teve um tratamento de 2 anos com fonoaudióloga perfeita, tá escrevendo e já tá quase lendo. E isso é gratificante. Eu falei, ainda bem que eu dei um passo para trás. Você sabe por quê? Porque ela vai crescer. E um dia, e esse reflexo que ela teve poderia permanecer por muito tempo até ela crescer e influenciar no futuro dela. Mas porque eu dei um passo para trás, hoje a minha filha tá ótima. Ela não tinha problema de saúde nenhum. Ela só precisava de um ajuste, de um pouquinho mais de atenção, tanto minha e tanto de um profissional. E foi isso. E eu falo assim, olha para você ver como é que as coisas são. Tu tem um tempo, né? Determinado para todas as coisas, a palavra de Deus fala. E foi necessário. E graças a tudo isso, hoje eu sou o que eu sou. Hoje eu sei a hora de parar. Hoje eu sei a hora de executar. E a Sara é mãe e advogada. Eu fico pensando também. É desafiador, né? Bastante desafiador. Muito desafiador. E tem uma frase de um filósofo, que eu não lembro o nome, mas ele fala assim, ninguém fica apaixonado quando tem dor. Quando você tá com dor de dente, por exemplo. Ninguém fica apaixonado. Se você tiver com dor de dente, dói pra caramba, né? Então, no meio dessa dor, a gente não pensa 2 vezes, né?
em tomar uma decisão, em fazer alguma coisa, a dor ela vai te impulsionando ali. E aí sim, que a inovação toma espaço. É lindo, Nas nossas gente. vidas. Olha Então, isso. vamos dizer que a conciliação foi realmente criar meios, né? Pra Dá um conciliar os jeitinho dois, dar um brasileiro, jeito de resolver a Verdade. situação. Dando aquele jeitinho brasileiro. Eu lembro que eu fabricava os lacinhos, já ia para a feira, né? Sim. Fazia umas customizações. E enquanto as crianças iam para a escola, as duas deixavam na escolinha e saía vendendo cosméticos, jeans, de porta em porta. Vendedora nata. Ô, filha! Eu tinha que me virar. E dava, porque eu gostava delas bem vestidas, bem Tá calçadas, vendo? sabe? E eu É a sempre motivação. eu tinha aquele. Eu sempre fui muito otimista, né? Eu sempre Uhum. fui, muito pra cima. Quando a Sim. coisa tá muito ruim, eu penso assim, poxa, piorar não vai, Uhum. porque não tem jeito. Então vai melhorar, né? Quando a coisa tá muito ruim, é sinal que tá perto de melhorar. E essa motivação da maternidade, esse fato de ser mãe, e a gente olha para as crianças, olha para as necessidades dos filhos. Cara, toda mãe corre atrás, Toda mãe. né? Nem toda mãe, mas sempre uma mãe. Sempre uma mãe. Veja bem, você, pelo exemplo que você teve da sua mãe, Sim. guerreira, lutadora, Exato. hoje você se tornou esse espetáculo de mulher que é, Graças a ela. né? Porque você teve um exemplo, né? Não, e tem estatística também, estudos, né? Estatísticos mesmo, que provam isso, não é? A gente traz experiência, mas traz ciência também, né, Gabi? Sim, Eu tive a sim. oportunidade de fazer uma disciplina isolada no mestrado na UFMG, e eu estudei uma disciplina que se chamava Sociologia das Desigualdades e Estratificação. E lá a gente tinha muito contato, né, com essa parte dos estudos e tudo, e assim, uma das variáveis que mais explicava a mobilidade estudantil, né, as pessoas, olha, igual no nosso caso, né, a mamãe não tem graduação, mas nós temos, né, é a escolaridade da mãe, essa participação da mãe. Então, a participação da mãe, ela já tem, a gente sente isso, né, pela nossa vivência, e a ciência também já comprovou isso. Então, é muito importante, assim, esse sentimento, eu sou muito motivada, né, Gabi, ligando no 220, e assim, aí tive ao longo, né, da carreira, muitos desafios, passei, né, Gabi, por muitas situações ruins mesmo, assim, a gente até conversa em casa, falou assim, Gabi, 2023 foi que ano, viu? Que ano desafiador para mim. Mas eu tenho uma esperança, sabe, assim, e de olhar para o desafio e ver Isso que algo. você vai aprendendo ali, que Exato. vai te preparando para algo maior. E eu olho, tudo que eu passei, eu não tinha chegado até aqui se eu não tivesse passado. Não E teria. assim, e esse negócio assim da gente não poder falar, né? Fala, É. cara, não, hoje não tô legal, não. Eu sou bem assim, né? Sim. Hoje não quero conversar, não. Cara, nós somos pessoas, as mães são pessoas. A gente tava falando aqui de conciliar dessas pressões. A pergunta, né, que a Gabi fez para vocês duas, como vocês conciliavam isso? Como que era a família, né? E muitas vezes, até dentro da nossa casa, que deveria ser o nosso asilo inviolável, a gente precisa ter uma máscara, a gente precisa. E não, assim, a real é que ninguém é perfeito. Todo mundo reclama um dia, todo mundo tá chato um dia. Mas isso, Não é? Sara, não é só em ser mãe, mas é a mulher. É a cobrança mulher. de só de você Exato. nascer mulher. A gente já nasce com isso. É ser mulher. A cobrança. E o preconceito é parte também das próprias mulheres. E te massacra, de Isso, é verdade. interessante. Emocionalmente, mentalmente, de vários ângulos, massacra você e você começa a auto se julgar, você Sim. começa a se comparar. Eu tava falando isso E hoje com uma prima interessante. minha. Existem mulheres que são mais machistas do que os próprios homens. em relação a Exatamente. isso, sim. Exatamente. É interessante, tem um livro da Carla Madeiro, Véspera, que ele fala um trecho, assim, gente, não vou estender no livro não, tá? Só porque eu me lembrei aqui agora. Esse livro Véspera, ele tem um trecho, tem uma parte, conta duas histórias e tal, o livro é maravilhoso. Quem quiser ler, compre, adoro a escritora Carla Madeiro, indico para qualquer pessoa. Esse livro Véspera tem um trecho ali que tem uma mulher que ela é extremamente, ela é profissional, e ela é uma mulher, e ela tá extremamente estressada, e ela tem um ímpeto e faz algo ali que não foi legal, e aquilo ali gerou uma consequência para ela pro resto da vida. Então, assim,
eu imagino a culpa que ela sentia naquela situação ali, né, de ter deixado. Ela deixa o filho dela no meio do caminho, o filho tá fazendo birra, ela deixa o filho no meio do. Tira o filho pra fora do carro, coloca e dá uma volta no quarteirão. Quando ela volta, o filho dela não tá lá mais. Então, assim, eu imagino a culpa que ela sentia. Né? É ficção, gente. É ficção, mas houve uma história. Teve uma história, assim, há muitos anos atrás que ocorreu mesmo e que foi bem alarmante. Mas, assim. O ponto disso que eu quero chegar é mais no sentido assim, ela traz esse tema dentro do livro ali, eu sinto muito como a culpa da mãe de não estar presente, de deixar de fazer algo, de às vezes fazer algo que é para ela e não para o filho, mesmo que o filho queira naquele momento, Sim. E quanto a mãe se sente culpada e às vezes punida por não entregar o que o filho quer, ou então que as pessoas julgam que é necessário para o filho, mas às vezes para ela não é. A gente às vezes invalida a mulher porque ela é mãe. E não é, né? É mulher, ela é mãe também. Invalida a pessoa, né? A Invalida pessoa. a A gente pessoa. invalida o tempo todo. E outra coisa também, isso aí acontece, são várias coisas, né? Mas uma delas aconteceu comigo quando eu ganhei a Lívia. Eu sempre fui magra, sempre não me engordei muito na minha gravidez. Então, aí tinha uma cobrança assim, nossa, mas você nem engordou muito. Porque você tem que engordar muito agora pra poder. Porque seu filho não vai ser saudável. Tem um negócio assim. Veio isso. Aí depois, quando eu ganhei a Lívia, rapidinho meu corpo voltou ao normal. Um mês já tava assim, quase o mesmo peso de antes. Sim. E comecei a amamentar. Então, querendo ou não, na amamentação, aquela coisa toda, o início do recém-nascido, aquele processo, você não se cuida tanto. Eu lembro que o meu cabelo tava caindo, a minha sobrancelha caiu todinha. Nossa. Eu estava assim, gente, um caco. Não estava realmente a Priscila que todo mundo conhecia. Eu não queria me arrumar. Eu não tava nem ligando pra isso, de verdade. Mas eu não queria passar uma maquiagem, eu não tava preocupada com roupa. Eu tava preocupada com a minha filha. E as pessoas começaram. Eu lembro que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: você tá doente, não tem condição. Você tá pálida, você tá assim, você tá assada. E aquilo ali me chateou tanto, sabe? Mas foi experiência, né? Mas falou assim: olha pra você ver. A pessoa olhou pra isso, mas ela não me deu uma palavra de motivação. Parabéns, você tá fazendo um excelente trabalho. Mãe de primeira viagem, né? Tem essa cobrança. Eu sou mãe de primeira viagem, não tenho. Eu ainda pretendo ter mais filhos. Maternidade é tudo na minha vida, mas assim, no tempo certo. Mas olha pra você ver. Eu muito nova, muito assim, inexperiente, pessoas até da nossa própria família nos julgando, né? Em ser mulher, porque você tem que ser perfeita. E não existe mãe perfeita, não existe uma mulher Que perfeita. é linda, bela, recatada e do lar. Não existe, né, não gente? existe isso, gente. Ó, Não existe isso. mãe fica com raiva, Fica, mãe estressa, fica chora. feia, né? Então, Fica assim, triste Faz também, lançamento chora. de Havaiana. faz lançamento Havaianas de pau. Cuidado, hein? Ó, o conselho tudo. Tô brincando. Gente, então vamos caminhando aqui com esse papo. Gente, que papo gostoso, que energia legal, né, Gabi, que tá aqui. Mãe, queria saber de você agora. Essa é pra pensar. A gente vai te dar até 5 segundos aí pra pensar Vai. sobre essa aqui, ó. Essa é da Gabi, hein? Ela queria colocar vocês duas na saia justa. Quais decisões ou qual decisão mais arriscada que você já tomou aí no curso da sua história, pode ser um impacto pessoal ou então profissional, que mudou a sua vida? Fala assim, olha, isso correu o risco e aquilo mudou sua vida para sempre. Queria saber isso e depois queria que a Pri Priscila continuasse também respondendo essa mesma pergunta. Sim. Tradadadã. Tan, 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 tan. Então, aí, como na sequência dessa vidinha de fazer lacinhos, vender jeans, vender cosméticos. Vidão, né? Porque o dia tinha que ter costurar. 48 horas. Que eu não esqueci que minha mãe trabalhava também com casa, né? De família e fazia, Sim. voltava ali. Porque assim, gente, Sim, antigamente tinha muito isso, né, mãe? A pessoa trabalhava na casa, quando não tinha que morar na casa, aí você terminava o serviço, você podia ir embora pra sua casa, né? Exatamente. Não tinha essa coisa de, pai, tem que ficar 8 horas, que nem tinha carteira assinada, não lembro naquela época. Não tinha. Mas vamos lá, voltar Ali, pro... entre uma faxina e outra, né? Isso. Exato. Naquela verdade, eu era Multiuso. multiuso, né? Bombril. O que aparecia, Profissional slash. Que a o gente que tá chamando. aparecia para fazer que rendia uma grana, eu tinha disposição, né? Mas quanto a, né, Pergunta, a decisão a arriscada decisão aí que arriscada. mudou o curso da vida. Então, a gente morava num bairro muito humilde, numa casa muito humilde, que eu venho de uma família humilde. E eu ficava vendo que aquele lugar que a gente morava ali, recursos eram muito poucos. E era difícil até para deslocar do bairro que a gente morava, que era muito afastado do centro de BH, para trabalhar e tudo.
E eu ficava em casa, meus pais me davam aquela estrutura, né? Todo aquele apoio, aquele suporte, mas alguns da família assim, não entendiam, achavam que eu estava ali, tipo, aproveitando, Uhum. né? E algumas vezes cheguei até a ouvir assim, por que você Volta, né, para o não volta, fulano, né? sabe? Volta, né? Vai embora, ter sua vida, ter sua casa, nossos pais precisam de sossego. E aí eu acho assim, esse momento eu fui até meio louca. Eu falei, eu vou sair mesmo. Chega, né? Chega. Porque além de ser mãe, fazendo os bicos da vida, aí cuidava da casa dos meus pais, cuidava da minha mãe, que ela tinha um problema de visão, ela Sério. tinha um Era problema cega, né, seríssimo de praticamente. visão, ela Enxergava quase praticamente nada. cega, então ela Não tinha quase nem não fazia 60 anos, nada. né? E a gente não tinha condição de pagar o empregado também e Sim. tal. Aí conheci uma mocinha que topou ir lá fazer o servicinho para minha mãe toda manhã. E aí eu pagava para ela uma mixaria, peguei, Eu lembro dela. aluguei um pequeno barracão, era a Lia, né? Era a Lia, eu Coisa lembro dela até Lia, hoje. Também Nossa, lembro. eu perturbava ela direto. maravilhosa a Lia. Coitada da Lia. Né? Coloquei a Lia lá para ajudar minha mãe, bora. E aí eu decidi, eu falei, não, realmente, eu preciso ter a minha vida, porque era o que eu ouvia o tempo todo, aos domingos, depois de eu preparar o almoço para a família toda, e lavar todas as louças, né? Porque é normal. Aí eu tinha que ouvir assim, você tem que ter sua vida, você tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar dos suas filhas, você teve seus filhos, você tem que cuidar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mesmo. Aluguei um barracão. Saiu da zona de conforto. Aluguei um Exatamente. barracão. Não, conta o barracão Não, por gente, dentro. ó, a gente tá com o tempo escasso aqui, a gente ia precisar, assim, de umas 2 horas Não, direto só então para vou descrever resumir. a qualidade da moradia, Do mas era desafiador. Só que na época a gente era pequena, né? A Pra gente não gente era prestava tudo atenção nessas festa, coisas. né? Gente, não aí prestava eu atenção, aluguei um é. barracão e eu comprei uma cama, uma geladeira velha, um E era o que a fogão. gente tinha de que a gente móvel, tinha, era. eu lembro. Era o que tinha de móvel, né? Aí a gente tinha uma cômoda, uma cama de casal que dormia Todo Todas, mundo. todas era, elas, todas nós, uma cômoda, né, para guardar roupa, um fogão, uma geladeira velha e eu fui até o sacolão e tinha aquelas caixas de maçã, de uva, então aquelas caixas maiores. Aí eu pedi, o moço me deu, eu coloquei Empilhou tudo assim, lá. empilhei tudo lá e fiz tipo uma prateleira, mas foi bacana. Tanto que um dos meus irmãos foi me ver e falou: você tá morando aqui? Eu falei, não, tô super feliz, e tava feliz mesmo, sabe? Olha A pra gente você tudo ver. alegrinha, eu lembro que a As gente meninas, casa nova, gente, aquele barraco mais fuleiro, Mas é pra você ver a simplicidade caixa das de, coisas, a né? simplicidade da criança, Também. entendeu? E eu pensei, não, eu vou vencer sozinha. E dali, né? E a gente mudou para um outro bairro também, com a localização, porque é uma coisa Isso, aí também que minha mãe procurei um ensinou pra bairro, gente, né? né? Procurei um bairro melhor que a gente pudesse morar, porque eu pensei, se eu tiver em um bairro melhor, as meninas vão ter Melhores melhores oportunidades, oportunidades, né? mais acesso às Sim. coisas, Sim. entendeu? E aí o barracãozinho era simplesinho, feinho, tudo, mas a gente estava num lugar bom, Sim. né? E com Melhores isso, escolas, porque A também gente- é uma questão também, a gente tem essas pesquisas também, é o IDH, não lembro direitinho, a gente deixa aqui no link do YouTube também para vocês consultarem. Dependendo da região, a escola tem uma nota maior. Então, assim, às vezes você mora numa região Zona Sul, a escola da região Zona Sul, ela tem uma qualidade de ensino muito superior, né? Tanto que a gente fez, o João ficou em escola pública, a gente morava ali na região da Pampulha, João estava em escola pública, a gente mudou, né? A gente fez uma mudança recentemente. Uhum. João não teve dificuldade nenhuma, assim. A gente contratou, teve uma questão de matérias que ele não tinha visto ainda. A gente contratou a professora, deu 4 aulas para ele e falou: esse menino precisa de aula particular, não?
Dá ótimo, inteligentíssimo. E assim, e ficou, desde a pandemia, né, que deu, a gente tirou da escola naquela época, ficou e tava na escola pública, excelente qualidade de ensino. E minha mãe, sem saber, né, mãe, desse detalhe, né, do IDE, né, que é Não esse sabia, índice. mas eu tive esse raciocínio. Se eu estiver num De lugar. querer algo melhor para É, elas se eu também. estiver num lugar melhor e um ambiente bacana, São oportunidades. vai surgir oportunidades. Sim. Se eu ficar nesse fim de mundo aqui, enterrada aqui nesse fundo, né? Exato. Aí que Mentalidade futuro que ia ter as empreendedora, né, meninas querida? aí. É isso mesmo. Enxerga oportunidade até onde não tem. Exatamente. Mas é, né? Eu acho Mas que é isso aí que foi uma virada de chave, né? Exato. E essa questão da decisão, né? Foi doído, né? Ainda mais quando se trata de família, né? Dentro da nossa própria família. E eu recebi muitas cobranças também de família. Mas assim, acho que dentro também que eu falei da decisão de sair do CLT, de voltar, recalcular a rota, né? E para ver quais resultados viriam, né? E teve, de verdade, uma das maiores decisões mais difíceis na minha carreira, porque era uma zona de conforto. Profissão estabilizada, salário estabilizado, um ambiente que eu já estava há muito tempo, as pessoas, eu gostava demais das pessoas, então foi uma decisão difícil. Eu abri mão do que eu gostava, né? Mas uma decisão, assim, vou te falar, muito pessoal que eu tive que tomar foi abrir mão dos meus traumas, né? Da minha cultura também pela maternidade. Porque é o seguinte, você não cria o seu filho do jeito que você quer, você cria do jeito que dá. E às vezes a gente quer colocar, ai, meu filho não vai chupar bico, meu filho vai mamar até não sei quantos anos, meu filho não vai tomar refrigerante, não vai comer bala. Eu consegui fazer muitas coisas dessas, até os 2 anos da Lívia. Mas tem muitas coisas que eu não tive controle. Uma delas foi o atraso de linguagem. Menina super esperta, super saudável, mas teve esse probleminha e era uma coisa normal. Mas eu me culpava demais. Tem alguma coisa errada comigo, eu tô sendo uma péssima mãe. O que que tá acontecendo? E ainda ouvindo muitas coisas, né? Assim como você também ouviu. E aí foi onde eu falei assim, não, eu preciso olhar pra mim. E eu comecei a lembrar e trazer traumas de infância. Coisas que eu tinha passado e eu tava sem querer transferindo isso pra minha filha. Então foi uma virada de chave também. Mas foi muito dolorido, porque você olhar pra você e falar, o que você viveu, por exemplo, 20 anos da sua vida com aquilo, você vai ter que abrir mão agora. Que era o quê? Toda a minha cultura, gente, porque eu fui muito ausente de pai. Eu tinha feridas gigantes, enormes. E são feridas que, às vezes, por exemplo, quando você se machuca, nasce uma casquinha ali naquele machucado. E tá sarado, né? Mas na hora que você arranca a casca, sangra. Sim. Não cicatrizou. Era só a casquinha que tava por cima ali. Então era uma ferida que tava estampada. Então, arranquei a casquinha do machucado, deixei sangrar para que comece a nascer uma cicatriz. Então, eu tive que abrir mão de tudo isso, da minha cultura, da minha mentalidade, porque o lugar que você também cresce, ele fala assim: você não pode prosperar, você não pode ter. E eu Não é pra cresci com você, né? isso. Porque a minha infância, de vocês também, eu creio que foi pesado eu ser nova, mas eu tive uma infância escassa de muitas coisas. Minha mãe, trabalhava em casa de família, meu pai era motorista de ônibus, meu pai e minha mãe teve uma separação muito difícil. Isso refletiu em mim e nos meus irmãos. E sem querer, eu tava transferindo e passando um ciclo para minha filha. Eu falava assim: eu não tive, então ela vai ter. Então eu tava colocando um jugo nas costas dela. E aí eu comecei a perceber, falei, nossa, olha pra você ver, tem tudo a ver com a minha infância. E eu comecei, eu comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar inteligência emocional, tratar as minhas emoções, doeu muito, foi um ano de processo. Mas onde eu recebi cura e quebrei um ciclo também, pra não sobressair sobre a vida da minha filha. E eu vi o quanto isso mudou. Mudou a mim, mudou minha vida profissional, minha vida emocional, mudou meu casamento e a minha filha. Então, essa foi a decisão mais difícil, gente, emocionalmente. Você abrir mão da sua cultura, de tudo aquilo que você aprendeu para recomeçar. Ter um recomeço. E tudo nasceu com a dor, né? A gente tá falando de dois aqui. E foi essa virada de chave, sabe? E ter as pessoas certas ao meu lado, o ter mudado de ambiente, o ambiente molda muito a gente. Foi isso que aconteceu comigo. Graças a Deus eu cheguei nesses lugares estratégicos graças a isso, sabe? Me libertei de muitas Legal. coisas, precisei me desconstruir para me reconstruir. E hoje eu sou o que sou e tô construindo agora na vida da minha filha. Né? Lindo demais, coisa, lindo linda demais. Maravilhosa. História que a gente. Nossa, que energia legal, né, Gá? Mas
infelizmente, nosso momento aqui tá chegando ao fim. A gente podia ficar aqui até 3 horas da manhã conversando sobre isso, né? 3 horas da manhã de domingo, ou segunda-feira, né? Que eu tô falando. É muita história, muita vida. É muita coisa. Não é assim, uma menina de 24 anos, né? Nós não vamos falar nossa cidade, tá? Não vamos. Segredo. Uma menina de 24 anos com Minha uma... mãe falou a sua. Ela falou que teve você com 26, então já era, querida. Pra tá mim bom. é um segredo. Mas é isso, gente. Ó, infelizmente, o SagaCast tá chegando ao fim. Tô muito triste de me despedir aqui das maravilhosas. Eu espero que esse episódio tenha sido marcante para você e que ele tenha sido inspirador, né? Você perceba que os desafios fazem parte da jornada de movimento que a gente faz para crescer. E eles são essenciais para que a gente consiga evoluir. Esteja sempre em movimento. Mas, gente, muito obrigada por estar com a gente aqui até agora. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria muito que, Priscila, se você tiver alguma leitura, um filme, Sueli, que tem uma leitura, um filme que inspiraram vocês, que ajudaram. A Pri, ela já deu um spoiler aqui, né, no meio da nossa conversa do livro. Eu acho que é extremamente importante para que você também possa buscar literaturas que te apoiem também, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Ter esses recursos assim. Sim. Deixa eu aproveitar o final de semana aí, né? Pessoal, Dia das Mães, gente, assista o filme A Mãe. É um filme de superação, assim, mas que quando eu vi, foi muito impactante pra mim, sabe? A história. Então assista, né? E pegando o gancho aqui, o Feliz Dia das Mães pra todas as mães, Sueli, Sara. Você ainda não é mãe, mas vai ser um dia. Pra mim também. E também o Joãozinho tá aqui, né? João Pedro, né? João Pedro tá aqui. Nós somos mães é por causa deles. Eles que nos fizeram mães, né? Eles que nos ensinaram a ser mães. Então, eu tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa dádiva que Ele me deu, em ser mãe, né? Em poder construir uma herança. Que os filhos são herança do Senhor, né? É herança de Deus. Então, nós somos privilegiadas. E eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa e falar desse assunto tão especial, né? É tão nosso. É gente da gente. Eu tô muito feliz e tô me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Primeiro, eu que agradeço. Pela oportunidade de estar aqui com a gente, né? Obrigada mesmo. Foi lindo, gente. Mames. Mesmo, ela roubou todas as minhas palavras. Né? Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, né? Amo de paixão, E, né, e quero também parabenizar todas as mães, né? E as mães que têm o privilégio de nascer no berço de ouro, Deus continue abençoando, né? E colocando mais e mais quilates no seu ouro, mas aquela mãe também que, como eu, veio de uma linhagem muito simples, muito humilde, o segredo é correr atrás, sair da zona de conforto e muita fé em Deus. Se eu tiver que indicar um livro, seria a Bíblia Sagrada, que para mim é o princípio de tudo, está em Deus. Né? Um bom final de semana. Feliz Dia das Mães para as mamães, para mim também. E obrigado por vocês serem que são. Que lindo! Feliz Dia das Mães. Vamos dar um salve, um Feliz Dia das Mães coletivos aí? Vamos. 1, 2, 3 e... Feliz Dia das Mães! Quer vir aqui, João? Vem cá, João Pedro. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Vem cá. 1, 2, 3 e... Feliz Dia das Mães! E é isso aí, gente. Curta o seu dia hoje, se você é uma mamãe, se você é uma vovó. Curta o seu dia. Um grande abraço e até mais. Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você curte aí pra gente, dá um like, por favor. Se inscreva no nosso canal e ajude a gente a movimentar esse canal para que a gente consiga levar mais conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado!